Começou. Tá, senhora, vamos repetir. Como foi seu início na escrita? O que te inspirou a ser? Sim, minha mãe era professora de filosofia, gostava muito de ler. Ela me deu muitos livros de presente e me alfabetizou em casa. E me deu um diário, né? E aí eu sempre falo que esse foi o início da minha caminhada como escritora, né? Eu gostava de ler, de escrever. Depois, quando minha avó fez 80 anos, eu escrevi uma cartinha para ela que foi lida, né? Eu li no aniversário dela, todo mundo ficou encantado, que eu era bem adolescente e estava escrevendo, né, daquele jeito, assim. Sim. E depois eu comecei, quando eu entrei para a faculdade de letras, eu comecei a participar de concursos, comecei a ganhar alguns concursos. E aí eu acreditei que o que eu escrevia tinha valor e que eu ia seguir por esse caminho. Sempre gostou de escrever, senhora? Sim, eu era muito tímida quando eu era mais nova, na escola. Então, era a maneira que eu encontrava de expressar o que eu sentia, eu fui boa aluna de português, fazia boas redações e gostava e gosto muito de ler. Ah, sim. Eu devorava, assim, os livros. Né? Algum gênero específico, senhora? Quando eu era criança, eu lia bastante literatura infantil. Foi quando eu ganhei um livro do Mário Quintana, um livro de poesias do Mário Quintana, O Lili Inventa o Mundo. Que é o gênero que eu escrevo hoje, que é poesia, né? Então, acho que começou justamente ali. Então foi o Mário Quintana que, tipo assim, Sim, incentivou. Exatamente. Ele foi o primeiro escritor, o primeiro poeta que me emocionou e que, né, me acabou influenciando na minha escrita poética também. Então ele foi tipo uma inspiração para ti, Sim, uma inspiração. Como eu escrevia, e eu escrevo até hoje diários também, eu gostava também de escrever sobre a minha mãe, sobre a minha avó, né, que são mulheres que para mim eram e são inspirações, né, mulheres independentes e um dos temas da minha escrita falar sobre mulheres. Quais os livros de poesia a senhora já escreveu? Então, eu tenho um deles aqui. Isso, esse aqui... Publicou, né? Exatamente. Esse aqui é um livro de poesia do Sopapo Poético, que é um grupo de poesia que eu participo, tá? E a gente lançou um livro, eu e mais 20 poetas. E esse livro aqui foi finalista de um prêmio da AGES, que é a Associação Gaúcha de Escritores. E foi assim que eu fiquei conhecida como poeta, né, do Sopapo Poético. Mas eu tenho 4 livros de poesia, 4 livros autorais e várias antologias como essa. Isso. Foi muito difícil publicar eles, senhora? Então, a gente fez, esses 20 escritores fizemos uma vaquinha, né, para pagar a nossa primeira publicação. E aí a segunda edição a gente ganhou um prêmio, que esse prêmio era a publicação do livro. Mas eu sou uma escritora independente, né? Eu já passei por várias editoras e sempre assim, né? Ou financiamento coletivo, ou eu tiro do meu próprio bolso. Mas quanto que é tipo o valor para lançar um livro? Para publicar um livro? Depende, né? Eu vou falar só essa editora, que é a editora do Tua Libretos, tá? Eu mandei os originais e a editora gostou e arcou com metade da publicação, né? Então depois eu que também paguei a parte. Mas a minha formação é português e literatura de língua portuguesa. E o Julinho, senhora? Por que estudar, por que dar aula no Julinho, senhora? Porque eu estudei aqui, tá? Com a idade de vocês, eu entrei aqui na escola, me apaixonei pela escola, tinha muitos amigos, eu gostava muito dos professores. E aqui no Julinho eu fiz parte do Grêmio Estudantil. De qual parte, senhora? Isso foi no século passado, né, amiga? Anos 90, tá?
Eu fazia parte de um grupo de dança, que tinha aqui um grupo de teatro. Eu era super envolvida com a escola. E quando eu fiz o meu estágio na faculdade, eu fiz aqui no Julinho. E eu vim dar aula aqui, quando passei no concurso. Vim pra cá pro Julinho, estou aqui há 10 anos. Desde contando com... Desde que eu comecei a dar aula. Comecei aqui na escola. Tenho uma relação boa com os colegas. A gente está sempre justamente querendo melhorar a escola, os alunos estão chegando. Eu ia te perguntar, professora, tu viu algum dos teus professores antigamente ou tá tudo? Não. Os meus professores já partiram, Morreram, senhora? Sim. É tudo velho. Eu estudei aqui nos anos 90, tá? Quando eu cheguei aqui não tinha mais nenhum professor, Até porque os professores mudam de escolas, também se aposentam, Mas eu tenho muito respeito pelos professores mais velhos, e aprendo muito com eles. Quando eu fiz o estágio aqui, eu fiz com a professora que hoje está aposentada na biblioteca. Então, assim, como eu venho de uma família de professores também, eu tenho muito respeito e muita consideração pelos meus professores. E atualmente eu também sou aluna, faço doutorado em letras na Universidade Federal. Então, tenho isso também. Eu tenho muitos amigos, colegas, professores e tenho muita admiração, aprendo muito com os professores. A gente viu que tu foi do Rio de Janeiro. Chegou a ter alguma inspiração sobre lá, de alguma coisa legal? Sim, eu pedi transferência da universidade, eu estudei um ano na FRJ, fazia letras lá no Rio de Janeiro. E lá foi que eu comecei a mostrar os meus poemas. Eu fazia uns cartões com poesia e colagens, e de noite eu saía com os amigos para vender nos bares. E assim eu conheci uma outra poeta, carioca, a Janaína, e a gente fez uma performance. Então a gente ia nos bares dizer poesia. Então esse ano que eu morei no Rio de Janeiro, eu também fazia lambes de poesia, colava nas paredes. Foi um ano assim de muito aprendizado com outros poetas, Foi um ano que eu conheci outros poetas e escrevi bastante sobre essa minha vivência morando no Rio de Janeiro, Tem as suas diferenças culturais, enfim. E conheci pessoas do mundo todo, Já foi para outros estados, será? Já, eu sou conhecida no Brasil por conta da minha pesquisa de escritoras negras brasileiras, tá? Então, eu voltei para a universidade para fazer um mestrado, sobre a Conceição Evaristo, que acho que vocês conhecem, a poeta também. Isso. E aí eu sou uma das primeiras pesquisadoras negras do Brasil a pesquisar literatura afro-brasileira, literatura africana, Então eu conheço também escritores de outros lugares do Brasil, participo de programas online, meus livros circulam por outros estados brasileiros. Ai, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu esqueci agora. Tem algum... Não, vai me atrapalhar. Tem algum professor que te inspirou também, algum professor aqui do Julinho, que tu disse assim, meu Deus, ele foi um... Sim, eu tive aqui um professor de português, o professor Tapir Rocha, que já faleceu, que elogiava bastante as minhas redações, Eu aprendi muito com ele. Eu tive um professor no cursinho para vestibular de literatura, Paulo Simões, que fez eu me apaixonar por essa área do conhecimento. Tive aqui também uma professora de literatura, a professora Adilis. Então, eu tenho vários mestres, professores de literatura que me passaram essa paixão e que, aqui no Julinho foram esses dois que eu citei. Mas também na universidade eu tenho professores de literatura que até hoje são meus amigos, que a minha própria orientadora do meu doutorado é uma professora de literatura que conheci em sala de aula e me apaixonei, assim. Acho que é isso também, Eu acabei tendo bons professores de literatura que me influenciaram e que me inspiram a profissional que eu sou hoje. Tem algum outro autor, assim, além do que tu citou, que eu me esqueci agora? Mário Quintana. Que te influenciou no teu estilo de escrita?
Sim, quando eu estava estudando para o vestibular, eu conheci o Machado de Assis, né? Foi justamente o escritor que eu pensei, é isso que eu quero fazer literatura. Hoje em dia, eu tenho lido mais mulheres, né? A Conceição Evaristo, que é essa poeta, escritora, romancista, é uma grande inspiração para mim. Tá? Não sei se vocês conhecem, mas vocês vão conhecer a Carolina de Jesus, tá? Que é uma escritora que era cantadora de papel, que escreveu o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que inclusive foi aqui no Julinho, tá? Que eu e os alunos, a gente fez uma pesquisa, eu não conhecia ela, a gente fez uma pesquisa sobre a vida dela, e aqui na biblioteca tinha um livro dela, que é o Quarto de Despejo, que ninguém nunca tinha pego emprestado. Eu fui a primeira pessoa, então, a pegar esse livro emprestado. Fiz esse trabalho com os alunos se apaixonaram por ela, até hoje eles são apaixonados por ela. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa na universidade, e em 2018 o Quarto de Despejo virou leitura obrigatória da URGS. Né? Então eu tenho uma relação muito forte com a escola e a universidade. Inclusive eu escrevo textos para o Jornal da URGS sobre as leituras obrigatórias do vestibular. Escreve... eu ia te falar assim, Dá um nervosismo. Como você vê o futuro da poesia negra na literatura? Sim. Então, quando eu comecei a escrever, tá, não se falava muito sobre a identidade negra na poesia, né, na literatura. Não. Então, assim, eu acompanhei uma grande mudança nesse cenário, tá? Que foi justamente quando se criou uma lei em 2003 de que o cidadão brasileiro no Brasil tem que conhecer a história, né, da literatura africana, afro-brasileira e indígena, né? Então, junto com essa lei, eu comecei a pesquisa, porque eu mesma não conhecia. Na minha época, não tinha. Né? Não tinha. Eu conhecia uma poeta que é muito importante para mim também, que é a Elisa Lucinda, né, que é uma atriz também da Globo. Era só ela que eu conhecia. Eu vim conhecer quando eu comecei essa pesquisa. E essa pesquisa eu comecei aqui no Julinho, com os alunos. Né? Então, a Carolina de Jesus foi a primeira escritora negra que eu conheci, que eu fiquei encantada. E ela era dos anos 1960. Né? Ninguém conhecia. O livro dela voltou, foi publicado de novo em 2015. Tá? Então, eu vi essa mudança acontecer. Então, logo depois que a Carolina de Jesus entrou na lista da URGS, veio a Maria Firmina dos Reis, que vocês vão estudar, que é a primeira escritora brasileira, que é uma mulher negra que escreveu o romance Úrsula, que entrou para a lista do vestibular da URGS. Então, aqui no Julinho, é o lugar onde eu faço a minha pesquisa também. A pesquisa que eu faço com os alunos em sala de aula, eu levo para a universidade, né? A universidade também está cobrando isso dos alunos do vestibular, que é esse conhecimento da poesia negra, dos escritores negros, das escritoras negras, porque a gente está tendo essa mudança por conta dessa lei, né? Agora, o que a gente descobre? Que antigamente existiam outros escritores negros, só que a gente não sabia. A gente, por exemplo, não sabia que o Machado de Assis era um homem negro. Sim. Faz pouco tempo que, né, descobriram a identidade dele. Então, na realidade, o Brasil escondeu esses escritores por muito tempo. Eles estavam escondidos, esquecidos, silenciados, invisibilizados. Né? Então, os professores, os pesquisadores, por causa da lei, começaram a procurar e ver o que tinha. Eles existiam, só que eles não chegavam na sala de aula, não chegavam no livro didático, né? Não chegavam nas bibliotecas, nas livrarias. E hoje a gente está vendo, né, uma grande revolução, que foi ano passado, quando entrou também, aí depois da Carolina e da Conceição, que aí a Conceição Evaristo entrou na lista do vestibular, veio a Ruth Guimarães, que era uma escritora também do século XX, né, modernista, uma escritora que todo mundo deveria conhecer, ninguém conhecia, todo mundo conhecia os outros escritores do modernismo, menos ela, né? E aí, ano passado, a gente recebeu O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, aqui na escola, né, que é um livro que veio para toda a escola, que fala justamente do racismo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e esse escritor entrou para a lista do vestibular. Então, a gente está vendo, vocês estão vivendo
essa mudança, uma coisa que eu não tive na época de vocês estão tendo acesso agora à poesia negra. Quais temas você considera mais importantes no seu trabalho aqui? Sim. Como eu falei para vocês, eu escrevo muito sobre a condição de ser mulher, né? Eu tive na minha família, minha mãe, minha avó, minhas tias, mulheres que a minha avó dizia: vocês não vão nascer para casar e ter filho, vocês vão trabalhar. Então eu venho de uma família de professores, que é uma profissão, né, majoritariamente feminina. Então eu escrevo muito sobre mulheres. Escrevo sobre as mulheres da minha família, sobre essas escritoras, elas são inspirações também, aparecem nos meus poemas, a Carolina, a Conceição, sempre falando delas. E eu escrevo também sobre erotismo, que é um tema, né, um tema tabu, né, que é a literatura erótica, e eu gosto de falar do erotismo pela visão da mulher, né, porque nós no erotismo sempre aparecemos como objeto, como musa, né? E eu gosto de falar, então, do ponto de vista da mulher. Então, eu sou uma poeta conhecida por falar da mulher negra, por falar da poesia erótica, por falar também da luta contra o racismo. Mas eu também escrevo sobre outros temas. O meu livro, ele não está aqui, o que eu publiquei ano passado, é sobre a morte. Eu falo sobre o luto, né? Se chama Maiúscula, esse livro que eu lancei agora em julho, onde eu falo sobre o luto, sobre a perda, sobre a solidão, né? Sobre a morte. Eu escrevo sobre vários temas. E para esse livro que você construiu recentemente, teve alguma inspiração sobre alguma dor sua? Exatamente, foi a morte da minha mãe. Foi em 2023, né? Que foi algo que eu não esperava e que mexeu demais comigo. E eu estava já escrevendo esse meu quarto livro, e aí eu parei de escrever e fui pensar sobre a morte, né? E o que eu fiz? Eu procurei na literatura também alguns livros que já falavam sobre esse tema. Eu fui estudar a questão do luto, né, que na sociedade brasileira é um tabu, né? As pessoas não falam sobre a morte, né? Se alguém morre, ninguém fala mais da pessoa. E eu queria falar, eu tinha essa necessidade, eu queria falar da minha mãe, lembrar das coisas boas que a gente viveu juntos, dos ensinamentos dela, que ela me passou da sabedoria, do conhecimento. E as pessoas não queriam falar. Então, de novo, a escrita foi esse lugar que eu consegui pensar, que eu consegui escrever sobre isso. Se acolher. Isso, me acolher. E um desabafo. Exatamente, tipo um desabafo. E também, quando as pessoas hoje leem Maiúscula, elas falam: eu não tinha pensado nisso. Eu me senti assim quando eu perdi alguém, né? Então, eu vi que é um tema também que as pessoas não falam muito. Eu falei, então é sobre isso que eu vou escrever. Quais temas você considera mais importantes no seu trabalho aqui? Sim. Como eu falei para vocês, eu escrevo muito sobre a condição de ser mulher, né? Eu tive na minha família, minha mãe, minha avó, minhas tias, né? Mulheres que a minha avó dizia: vocês não vão nascer para casar e ter filho, vocês vão trabalhar. Então eu venho de uma família de professores, que é uma profissão, né, majoritariamente feminina. Então eu escrevo muito sobre mulheres. Escrevo sobre as mulheres da minha família, sobre essas escritoras, elas são inspirações também, aparecem nos meus poemas, a Carolina, a Conceição, sempre falando delas. E eu escrevo também sobre erotismo, que é um tema, né, um tema tabu, né, que é a literatura erótica. E eu gosto de falar do erotismo pela visão da mulher, né, porque nós no erotismo sempre aparecemos como objeto, como musa, né? E eu gosto de falar, então, do ponto de vista da mulher. Então, eu sou uma poeta conhecida por falar da mulher negra, por falar da poesia erótica, por falar também da luta contra o racismo. Mas eu também escrevo sobre outros temas. O meu livro, ele não está aqui, o que eu publiquei ano passado, é sobre a morte. Eu falo sobre o luto, né? Se chama Maiúscula, esse livro que eu lancei agora em julho, onde eu falo sobre o luto, sobre a perda, sobre a solidão, né? Sobre a morte. Eu escrevo sobre vários temas. E para esse livro que você construiu recentemente, teve alguma inspiração sobre alguma dor sua? Exatamente, foi a morte da minha mãe. Foi em 2023, né? Que foi algo que eu não esperava e que mexeu demais comigo. E eu estava já escrevendo esse meu quarto livro, e aí eu parei de escrever e fui pensar sobre a morte, né? E o que eu fiz? Eu procurei na literatura também alguns livros que já falavam sobre esse tema.
Eu fui estudar a questão do luto, né? Que na sociedade brasileira é um tabu, né? As pessoas não falam sobre a morte, né? Se alguém morre, ninguém fala mais da pessoa. E eu queria falar, eu tinha essa necessidade, eu queria falar da minha mãe, lembrar das coisas boas que a gente viveu juntas, dos ensinamentos dela, que ela me passou da sabedoria, do conhecimento. E as pessoas não queriam falar. Então, de novo, a escrita foi esse lugar que eu consegui pensar, que eu consegui escrever sobre isso. Se acolher. Isso, me acolher. E, exatamente, tipo um desabafo. E também, quando as pessoas hoje leem Maiúscula, elas falam, eu não tinha pensado nisso. Eu me senti assim quando eu perdi alguém. Né? Então, eu vi que é um tema também que as pessoas não falam muito. Eu falei, então é sobre isso que eu vou escrever. Sora, a senhora passou por algum tipo de preconceito por ter começado a escrita e não ter, talvez, pego, sei lá, uma medicina da vida, uma advocacia? Sim, a gente tem, né? Justamente minha mãe, que era professora, não queria que eu fosse professora, né? Porque a gente sabe que é uma profissão desvalorizada, mas eu me criei vendo ela dar aula, me apaixonei por aquilo, né? E eu sabia que eu fui fazer letras. Quando eu fui fazer letras, eu fui fazer tradução. Eu gostava de estudar inglês, gostava de línguas estrangeiras. E eu queria trabalhar com tradução, com intérprete. Mas aí, durante o curso, eu fui vendo que não, sabe? Eu vi que eu já tinha essa vocação para ser professora. E a situação é essa, né? Minha mãe realmente não viu a nossa profissão ser valorizada, mas eu gosto muito, é o que eu gosto de fazer, é tanto que eu estou me aperfeiçoando, estou seguindo os meus estudos e vou continuar nessa profissão. E na literatura, a gente vê muito também o preconceito contra as escritoras. Sim, né? Porque a literatura é um meio masculino, né? Que a gente tem aquela imagem do escritor que é um homem, intelectual. Tu pensa sempre no Machado de Assis. Exatamente, Shakespeare. As referências que a gente tem. Então, assim, claro, isso é muito mais notável na literatura, né? A valorização dos homens do que das mulheres, né? Eles não conseguem ver a mulher como alguém que pensa, alguém que reflete, que produz pensamento, né? Essa é uma coisa que está mudando aos poucos. Boa! Sora, eu queria te perguntar assim, Vai encerrar já. Isso. que conselho você daria para futuros jovens poetas? Querem aprender a escrever e publicar livros? Sim. Estude, né? Eu sempre falo, tem que gostar de ler, tá? Para ti ser escritor, tu tem que ler muito, tem que ler bastante. E conhecer todos que vieram antes de ti. Né? Então, porque às vezes a gente acha que está tendo uma ideia original e aquilo já apareceu em um livro. Então, a melhor maneira de se tornar escritor é ler outros poetas, né? Se tu quer fazer poesia ou ler romances. Escrever muito, tá? Ter uma rotina de escrita, tá? Não parar só para sentar. Não, tá aqui, pega o celular, eu vejo muitas alunas aqui, né? Falo alunos porque as alunas estão lendo mais que os meninos. Escreve ali no teu bloco de notas no teu celular, bota uma mensagem. Quando vem a ideia, sabe? Colocar em ação. E sim, né? Quando tiver, a gente tem aqui, todo ano eu tenho um projeto com alunos que escrevem. Tá? Quando eu estou na sala de aula, eu sei que aquele aluna gosta de escrever, eu incentivo, tá, a mostrar os textos e frequentar a biblioteca e começar nos saraus que a gente faz. Eu sou uma que não gosta de ler, mas gosta de escrever. Tanto que eu tenho respostas enormes, a outra já me julgou. É isso, tá? Tu não pode ter vergonha de mostrar. Como tu falou nesse grupo que tu tá? Quando tu bota o teu poema lá, tu quer saber o que as pessoas acham. E tu só vai saber se tu mostrar a tua escrita pros outros. Então esse é o conselho que eu deixo pra vocês. Obrigada, Sora. Nossa, perfeito. Tá, Foi eu até acho mais que foi, do que a né? gente esperava.